Estamos reunidos essa noite para mais um episódio da nossa maratona de O Clube do Terror. E o episódio de hoje é para lembrar que não podemos pegar aquilo que não nos pertence. Então, eu submeto à aprovação do Clube do Terror o vídeo de hoje, que está bem legal e bem assustador. O Clube do Terror. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um tesouro, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá, que eu sempre aviso quando saem vídeos novos. Também faço conteúdos extras, então vão lá no Instagram, que será bem legal ver vocês por lá também. Se você caiu aqui de paraquedas, eu estou fazendo a maratona de O Clube do Terror aqui no canal. Uma série extremamente popular nos anos 90 e início dos anos 2000, que eu não perdia um episódio quando era criança. E se você ainda não faz parte do nosso clubinho secreto, é muito simples. Só aparecer aqui no canal, sábado à noite, para mais um episódio. Tem a playlist da primeira, segunda e terceira temporadas completas para vocês maratonarem, então tem muitos episódios legais. E esta quarta temporada é muito especial, porque estamos com uma parceria com o meu amigo Everton, dono da Bacaneca. E durante a quarta temporada, vocês podem adquirir a caneca oficial de O Clube do Terror com o canal Videoterapia. Além da caixinha personalizada que vocês viram, a caneca é linda, vocês vão amar. E também vem com esses ímãs de geladeira com alguns dos meus episódios favoritos de O Clube do Terror. E para adquirir esta pérola, é só acessar o perfil do Bacaneca, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje nós vamos embarcar no terceiro episódio da quarta temporada, chamado O Conto dos Demônios da Água. O episódio começa com o Frank chegando antes da galerinha. Aí ele está ali sentado dando uma olhada e ele vê que tem um caderno no assento onde costuma ficar a Samantha, a Sam. Quando ele chega perto, é um diário. Aí está escrito, Diário da Samantha. Ele pega e olha a última página. E é como se fosse uma declaração de amor da Samantha para o Frank. Ela dizendo que gosta muito dele, isso e aquilo. E ele fica muito feliz porque ele gosta da Samantha também. Quando a galera chega, ele fica olhando de um jeito estranho para Sam. Aí ela fala, tá tudo bem, Frank? E ele vai tirar satisfações com ela. Ele fala, então, Sam, já que você gosta de mim, você tem que falar. O amor não pode ser um segredo. E ela, do que você está falando? E ele diz que encontrou ali o diário e soube que ela gosta dele. Aí ela fala, não, esse diário não é meu, não sei do que você está falando. E o Tucker começa a dar risada. Foi ele que botou aquele falso diário para pregar uma peça no Frank. Mas tem um motivo maior para isso, já que essa é a introdução da história do Tucker. O Tucker fala que você nunca deve mexer nas coisas dos outros. O que é do outro pertence ao outro. Você não pode mexer sem autorização. E foi exatamente o que o Frank fez. Por mais que o diário fosse falso, ele mexeu em uma coisa que não era dele. E o Tucker completa dizendo que você nunca pode mexer nas coisas dos outros, principalmente quando a pessoa já morreu. O conto começa com dois jovens trabalhando em um mercadinho. Na verdade, um jovem só, né? Porque o outro tá bem folgado ali, comendo os doces e roubando dinheiro do caixa. Esse que é folgado e pega dinheiro do caixa é o Shaw. Ele está passando uma temporada na casa do seu primo mais novo, o Jim, que está trabalhando ali no mercadinho do pai dele. E o Shaw está ali porque ele estava dando muito trabalho na cidade que ele mora. Então ele foi pego furtando algumas coisas, estava dando trabalho na escola, arrumando encrenca. Então a mãe dele mandou o garoto passar um tempo no interior, que é onde o Dean mora com o pai dele, para ele aprender um pouco a lidar com as pessoas e acalmar os ânimos. O famoso mandou o problema para outra pessoa. Ah, tá dando trabalho aqui? Vai dar trabalho em outro lugar. O Jim recebe uma ordem de ir até a casa de um tal de Capitão Westchester, levar algumas compras que ele encomendou. Só que ele não fica feliz com isso, ele não gosta de ir na casa desse cara. Aí ele diz que esse capitão é meio sinistro, que toda vez que ele vai lá tem uma vibe esquisita, então ele não gosta de ir na casa desse cara. Esse capitão é um cara muito rico, é o homem mais rico ali daquela cidade, e ele fez fortuna encontrando tesouros de navios que naufragaram. Então foi desta forma que ele ficou muito rico. E o Shaw, como gosta de grana, ficou interessado nessa história e começou a insistir para ele ir junto. E aí quando eles chegam na casa, tem uma mensagem na porta com um mapa.
indicando o caminho para eles irem até a despensa deixar as compras. Então eles não precisam entrar na casa. E enquanto eles entram, o Shaw fica explorando aquelas antiguidades, aqueles itens que parecem ser bem valiosos. O Dean leva a comida para a despensa. Quando o Dean volta, o Shaw prega uma peça nele, dá um susto e eles começam a brigar. E nessas, eles acabam caindo dentro de uma sala secreta, onde o capitão está escondido. O capitão, ele tá muito assustado, ele fala, não, por favor, não me machuquem. Aí os dois ficam, quê? Nós não vamos te machucar, nós viemos trazer a sua encomenda. Só que esse cara está acabado. Você percebe que ele não dorme há muito tempo. E o Jim fala, então, o senhor precisa se acalmar, né? Precisa tomar um chá e descansar um pouco, o senhor está muito abatido. Aí ele diz que faz uns 3 anos que ele não dorme. Ele dá leves cochilos, mas que ele não dorme. Porque toda vez que ele dorme, os demônios da água saem do mar para ir atrás dele. Aí os dois ficam se olhando, como assim, demônios da água? Não estou gostando dessa história. E só um detalhe, eles estão como se fossem uma ilha, então tem água por todo lado. Se tem demônio na água, aí nós temos um problema, não é mesmo? E ele completa dizendo que os demônios vão atrás dele em busca de vingança por ele ter roubado itens de pessoas mortas que morreram no mar. Os dois vão embora achando tudo isso uma loucura, e enquanto isso nós vemos que o capitão acaba pegando no sono. Sai uma fumaça, uma neblina do mar, e algumas criaturas começam a caminhar em direção à casa do capitão. Então o negócio é real. E a maquiagem desses demônios da água é incrível, muito bem feito. Eu morria de medo disso quando era criança. Quando o Shaw passa pela sala, aquele lugar que ele estava olhando, nós percebemos que um item desapareceu. Então o Shaw, fez aquele furto básico. Mais tarde, naquela noite, o Shaw acaba arrumando briga com o tio dele, o pai do Dean, e ele vai até o terreno da casa do capitão. E lá tem uma rede. Então ele deita ali e fica descansando. E enquanto ele está dormindo, nós vemos que lá dentro da casa, o capitão acaba pegando no sono também. E o que acontece? Os demônios saem do mar. Começam a caminhar em direção ao terreno da casa e dessa vez eles trombam com o Shaw, que está dormindo ali do lado de fora. Ele dá de cara com aquelas criaturas horrorosas e uma delas coloca a mão no peito dele, então fica marca na camiseta. Ele, desesperado, começa a gritar e o Dean tinha saído para ir atrás do primo dele. Ele ficou preocupado e ele vê essa movimentação do Shaw correndo pelo terreno, ele se esconde e as criaturas vão atrás dele, enquanto o capitão dormindo, puxando o ronco dele. E o Dean enxerga essas criaturas também. Ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? O capitão acorda e as criaturas desaparecem. E como eles estão desesperados, eles vão pedir ajuda pro capitão. Ele diz que quando ele era mais jovem, ele tinha o péssimo hábito de pegar itens de pessoas que morreram no mar. Então ele sabia que tinha um navio que naufragou, ele ia até lá, pegava os itens, então ele tirava colar do pescoço das pessoas, anel do dedo das pessoas mortas, ele realmente lidava com aquilo. Até que teve um iate que naufragou ali perto da onde ele mora, dá até pra ver pelo binóculos, ele mostra ali o ponto onde esse iate naufragou. E tinha uma lenda sobre esse iate, de que era um iate amaldiçoado, antes do negócio afundar. Se já era amaldiçoado antes de afundar, imagina depois que afundou, né? Ele não acreditava nesse negócio de lenda, mas ele sabia que o iate era valioso. Então ele foi lá e recuperou vários itens das pessoas que morreram. E não só ele recuperou esses itens, como ele negociou vários desses itens com compradores. Então ele fez trocas, ele vendeu algumas coisas e ele percebeu que esses itens eram amaldiçoados. E a partir deste momento, toda vez que ele dorme, os demônios desse iate amaldiçoado saem do mar para pegá-lo. E ele tentou devolver os itens, ele recuperou tudo que ele conseguiu e mesmo assim os demônios continuam atrás dele. O Shaw não acredita muito nessa história, ele fala, sei lá, esquisito isso aí. Mas ele está com a marca
de um desses demônios bem no peito dele. Então o capitão fala: meu amigo, você acreditando ou não, você está marcado, então eles também vão atrás de você. Agora, os três precisam se unir para acabar com isso de uma vez por todas. O Jim dá a ideia de pegar os itens que ele teve em troca dos itens que ele pegou do iate, então esses itens que ele negociou e trocou com outras pessoas, e aí você devolve tudo, acho que vai funcionar. Aí o capitão fala: pode ser que funcione, vamos fazer isso. Então eles começam a pegar todos esses itens e colocam no barquinho ali do capitão para eles irem até o ponto onde o iate afundou. Mas na hora do capitão subir no barquinho, o idiota do Shaw bate sem querer na cabeça do capitão com um pedaço de madeira e ele desmaia. E o que acontece quando esse cara dorme? Pois é, os demônios aparecem. Aí o Shaw sobe no barco para levar os itens amaldiçoados lá pro iate. Realmente os demônios aparecem e começam a atacar o Shaw. Essa cena é muito boa. E fica faltando um copo que caiu dentro do barquinho e ele não consegue alcançar, os demônios segurando ele, fica um desespero até que ele alcança e joga no mar. Aparentemente deu tudo certo. Os demônios retornam para as profundezas, então ele pega o barco, volta ali para a parte onde está o Jim junto com o capitão desmaiado e ele diz que deu tudo certo. Mas será que deu certo mesmo? Vamos descobrir daqui a pouco, porque agora eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho que também gostava de O Clube do Terror, e se você ainda não faz parte do nosso clubinho secreto, é só aparecer aqui no canal sábado à noite para mais um episódio. O Shaw jura de pé juntos que ele conseguiu vencer os demônios. Ele fala que entregou tudo e tá tudo certo. Porém, o Dean é puxado para dentro do mar por um desses demônios. Então o negócio não está resolvido. O Shaw desesperado, pensando: meu Deus, eu já devolvi tudo, o que falta eu fazer? Ele lembra que ele furtou um dos itens lá da casa do capitão. Então ele pega esse item do bolso dele e quando ele devolve o item, o Dean aparece. O capitão acorda e tudo agora está resolvido. Eles quebraram a maldição. Depois que isso aconteceu, o Shaw nunca mais roubou nada das outras pessoas. O conto termina, a galerinha adorou, achou bem assustador, deram parabéns pro Tucker pela história e eles vão indo embora. Até que o Gary, o irmão do Tucker, vê que o irmão dele esqueceu a mochila. E quando ele pega a mochila do irmão dele, tem vários itens que pertencem ao Gary. Aí ele fala: então quer dizer que o Tucker está devolvendo as minhas coisas. E ali tem um bilhete dizendo do Tucker agradecendo pelo empréstimo das coisas do seu irmão. Na verdade, o Tucker roubou essas coisas, né? Mas como ele contou essa história, ele ficou com a consciência pesada e com medo de alguma maldição acontecer. E ele achou melhor devolver tudo pro seu irmão. Eu amava quando esse episódio passava na TV Record. Era difícil pra caramba de passar, mas quando ele era exibido, era o evento. Eu preparava meu salgadinho, na época eu bebia refrigerante, então pegava o refrigerante e ficava vidrado e morrendo de medo desse negócio. Eu tinha muito medo de dormir e essas criaturas irem atrás de mim. Olha que loucura, isso porque eu morava longe da praia, então não tinha problema nenhum com isso. Eu tinha um amiguinho de infância que morava no mesmo prédio que eu, e ele também tinha medo praticamente das mesmas coisas que eu tinha medo. E esse episódio era assustador pra nós dois. E aí a gente inventou uma teoria, nem lembro quem foi que inventou, se foi eu ou foi ele. Mas era uma teoria de que um vizinho do prédio morreu por conta disso. E não foi, né? Imagina, o cara teve um infarto e aí a gente criou essa lenda urbana de que ele morreu por conta dessas criaturas aí que saíram do mar. Muito sinistro, porque quando uma pessoa morre num apartamento, o corpo precisa sair pelo elevador ou pela escada, caso não tenha elevador no prédio. E foi exatamente isso que aconteceu. E nós vimos ali o pessoal levando o corpo, então foi muito bizarro, ficou uma situação tensa no prédio por muito tempo. Mas pra vocês verem como esse episódio marcou a minha infância. E eu acho que esse episódio tem uma vibe de Corrente do Mal, sabe o filme It Follows? Porque assim, o negócio tá perseguindo o cara. Então toda vez que ele acha que ele tá tranquilo, se ele dorme, as criaturas vão atrás dele. Então eu acho muito Corrente do Mal esse episódio. E esse foi o episódio dos Demônios da Água. Coloca aqui nos comentários se vocês também lembravam desse episódio, se vocês tinham medo, qual que é o seu episódio favorito de O Clube do Terror. Coloca tudo aqui nos comentários. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal,
deixar o like e compartilhar o vídeo com um amiguinho que também gostava de O Clube do Terror. E se um dia passar pela sua cabeça a ideia de pegar algo que não te pertence, não se esqueça dos demônios da água. Tchau.